Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai apresentar para vocês o aparelho do Crosslink. O aparelho que a gente vai apresentar hoje é o X-Link da Opto. Ele já está numa geração já atualizada. A gente sabe que a Opto é precursora aqui no Brasil desse aparelho, então é uma tecnologia que a gente já conhece há muitos anos. E esse é a evolução do aparelho antigo, que também é um ótimo aparelho, né? Mas ele traz algumas novidades. De interessante, né? A gente sabe que você pode solicitar esse aparelho ou com essa base ampla, né, que ela vai ficar mais fixa no seu centro cirúrgico, né, ele já vem com toda essa estrutura, ou você pode também solicitar, né, com a mala e com o suporte portátil, né, que a gente coloca na mesa e se adequa às posições do nosso centro cirúrgico, e ele é totalmente ajustável, customizável, né, as distâncias que a gente mexe, você vai ficar mais próximo, mais longe, mais alto, mais baixo, então a gente tem um ajuste fino que às vezes a gente fica no centro cirúrgico, né, tentando calibrar a altura, e isso dá um certo conforto, né, uma certa segurança para a gente durante o tratamento. Então o aparelho é muito simples, intuitivo de trabalhar, né? A gente liga nessa chave ele, essa é a interface do aparelho novo já, né? E a gente vai trabalhar aqui, né, vai mostrar para vocês todos os detalhes técnicos de como ajustar e trabalhar com esse equipamento. Então ele já abre nessa tela inicial. Essa tela ela já mostra algumas tecnologias novas, né, desse aparelho da Opto, que ele mostra aqui a distância do olho para o canhão, da emissão. A gente está trabalhando com uma irradiação ultravioleta. Então um critério de segurança muito importante é a distância da emissão. Então aqui o aparelho já mostra, se eu abaixo ele aproxima, ó. Então essa coluna aqui ela mostra se eu estou próximo ou se eu estou muito afastado, né? Então, o aparelho só emite, ele só faz o tratamento quando a gente está dentro, né, desse desvio aceitável, né, do tratamento. Então, é um item a mais de segurança, né? A gente sabe que antigamente a gente ficava deitando ao lado do paciente, medindo com uma régua. Claro que a gente conseguia ótimos tratamentos, mas assim é muito mais confortável, né? Um outro detalhe técnico importante que esse aparelho fornece é o soaking. A gente consegue, né, que o aparelho avise a gente como que a gente vai fazer, né, o tempo de soaking com riboflavina. Por exemplo, aqui a gente pode fazer um tempo de soaking de 30 minutos, né, aplicando uma gota a cada 5 minutos, certo? E eu ajusto o tempo. Então, por exemplo, eu quero fazer um soaking mais rápido. De repente eu vou utilizar uma riboflavina aqui, metilcelulose, e vou fazer um soaking durante, por exemplo, 20 minutos. O tempo que a gente usa mais, né, é de 16 a 17, 20 minutos, né? Aí eu deixo aqui setado já para 20 minutos, uma gota a cada 5. Não, hoje em dia a gente usa, né, uma gota a cada 2, 3, no máximo 4 minutos. Então tá aqui, tratamento programado, 20 minutos de aplicação de riboflavina, a cada 2 minutos uma gota, então ele já te mostra que você vai aplicar 10 vezes, né, de riboflavina durante um tratamento, certo? E aqui, nessa interface, é muito interessante, né, que a gente consegue também avaliar aqui, né, alguns detalhes do tratamento, né? Então assim, o volume dos botões, o volume, né, da música que esse aparelho também emite durante o tratamento. A gente sabe que é muito interessante ter uma música que acalma o paciente, principalmente no tratamento de crianças, pacientes mais ansiosos. O volume dos erros que a gente tem aqui, né? O brilho da tela, a intensidade da mira. A intensidade da mira é muito interessante, porque a gente consegue ajustar essa intensidade para mais ou para menos, e é a luz, né, a mira que ela fica no olho do paciente. Então tem paciente que tem pouca tolerância à luz, ou mais tolerância, enfim. Então a gente consegue customizar isso com mais ou menos intensidade dessa mira, né? Aqui o volume dos avisos, aqui só algumas informações do software, da tecnologia do aparelho, né? Aqui muito interessante que isso já vem no aparelho a câmera. E eu acho muito legal porque antes a gente ficava sempre olhando no microscópio para ver se estava certinho, ajustando, o tratamento estava respeitando exatamente a área que a gente desepitelizou, se não estava muito descentrado. De repente o posicionamento que a gente coloca o canhão de emissão aqui da UVA, né, a gente precisa ajustar aqui embaixo, né, o olho. Então a gente pode girar aqui também, então a gente consegue, é totalmente customizável, né, essa tela, que eu acho muito interessante. Aqui falando das músicas, né, que vai emitir aqui, por exemplo, eu consigo mudar as músicas, selva, chuva, praia deserta, enfim. Aqui eu consigo, né, trabalhar com todos esses detalhes que eu acho muito interessante.
a língua, né, que vai ficar aqui no aparelho, o idioma, né, em português, inglês ou espanhol. Né? Aqui algumas informações adicionais de software, o manual do aparelho, enfim, a gente tem todos os detalhes técnicos aqui nessa tela. Aqui mais uma vez, uma tela que eu acho muito interessante, que deixa o nosso tratamento muito fácil, rápido e objetivo, que ele já vem programado alguns tratamentos e a gente consegue personalizar como a gente quer tratar esse paciente. Então nesse caso aqui em cima o protocolo de Dresden, que a gente vê aqui um tratamento com 3 mW por centímetro quadrado, uma irradiância, né, com 3 mW por centímetro quadrado durante um tempo total de 30 minutos, contabilizando uma dose, né, uma fluência total de 5,4 joules por centímetro quadrado. Aqui já está, por exemplo, com 5 minutos, né, que a gente vai pingar a riboflavina, uma gota a cada 5 minutos, mas a gente consegue customizar isso. Aqui um tratamento acelerado, por exemplo, uma irradiância de 9 mW por centímetro quadrado, tempo total de 10 minutos, o tempo do soak em uma gota a cada 2 minutos, mantendo a dose total de 5,4 joules por centímetro quadrado. O interessante de observar aqui nessa tela é que a gente está fazendo um tratamento com uma luz contínua. Né? É interessante que esse aparelho a gente consegue fazer com luz pulsada e também aumentar a fluência, a dose total. Ele permite, né, a gente já fazer esses tratamentos mais recentes, mais novos, com luzes e tratamentos mais avançados, né, com doses maiores. Então, né, aqui um personalizado 1, que eu deixei só para mostrar, aqui uma irradiância de 18 mW por centímetro quadrado, num tempo total, né, durante 5 minutos, contabilizando mais uma vez a dose de 5,4 joules. E olha que interessante, aqui eu já coloquei um tratamento com modo pulsado. Então eu mantive os 18 mW do tratamento anterior. Só que como, né, eu fiz com luz pulsada, o tratamento, 1 segundo on e 1 segundo off, eu consigo customizar também isso, né, o tempo que a luz está acesa e o intervalo, né, entre o que ela fica desligada. Então eu deixei 1 segundo on e 1 segundo off, eu tive que duplicar o tempo para deixar uma dose total de 5,4 joules por centímetro quadrado. Então assim, a gente consegue customizar vários parâmetros. Olha que interessante, né? Aqui eu vou deixar um personalizado 3. Aqui eu já vou mexer em alguns parâmetros para a gente entender. Eu consigo muitas vezes, por exemplo, eu quero ajustar a irradiância desse paciente e eu vou, né, de repente, editar o tratamento, eu venho na irradiância, eu vou aumentar aqui. Então aqui, ó, o aparelho, ele avisa, ó, não deve ultrapassar, né, essa dose total aqui de 7,2 joules por centímetro quadrado. Então o aparelho deixa a gente ciente de qualquer alteração, qualquer variação no tratamento que a gente possa, né, estar deixando escapar, ou se esquecendo, ou às vezes, né, correndo maior risco. Né? Eu acho isso muito interessante, a gente conseguir trabalhar com todos esses números, esses parâmetros. Então se eu diminuo o tempo, a dose total diminui. Se eu aumento o tempo, o aparelho, mais uma vez, ele mostra para mim que eu não posso ultrapassar essa dose. E aqui a gente pode salvar esse tratamento, enfim, aqui eu só estou usando como um exemplo, né, sem nenhum critério aqui, só estou mostrando a tela, mas é muito interessante, né, a gente conseguir customizar e poder fazer para os nossos pacientes esses novos tratamentos que a gente tem, né, na atualidade do crosslinking. Então aqui a gente tem alguns tratamentos pré-programados, né, que a gente consegue ajustar o tratamento. Uma outra coisa muito interessante, mesmo na tela inicial, a gente consegue às vezes, ó, mudar o tratamento para pulsado. E ele pergunta sempre, toda variação, né, que eu possa estar correndo algum risco, né, de fazer uma variação técnica, ele já deixa para mim, se eu estou ciente ou não, né, de que eu estou mudando esse tratamento. Né. Então, enfim, é muito intuitivo e fácil de trabalhar com essa plataforma. Um detalhe técnico muito importante, né, que às vezes a gente não dá tanto valor, é o tamanho da área que eu vou emitir, né, a irradiação. Então, por exemplo, 8 milímetros, essa é a área que eu vou desepitelizar, porque o canhão vai emitir nesse mesmo diâmetro. E eu consigo ajustar a emissão aqui para 6 milímetros, 8 milímetros ou 10 milímetros. Então, a gente consegue ajustar, personalizar todos esses detalhes para conferir um tratamento mais tranquilo. Então aqui eu venho, vamos fazer um tratamento aqui, simular um tratamento acelerado, ele já está programado, é super simples, está programado, eu coloco aplicar, parâmetros personalizados acelerado, ele pergunta mais uma vez, é isso mesmo que você quer fazer? Sim. Gostaria de ultrapassar o limite de radiância recomendado? Sim, porque eu acelerei, certo? E aqui ele já está em espera. Quando eu ligo aqui o aparelho, ó, a luz ela acende em vermelho ali, né? E aqui é só eu colocar em emitir. Quando eu coloco emitir,
ele já começa a emitir, obviamente, a irradiação ultravioleta, que eu posso ir ajustando aqui o posicionamento, né? E também a música. Eu vou ficar um pouco sem falar aqui. Tem uma música aqui de cachoeira, de chuva, ó. Certo? Aqui eu vou pausar o tratamento pelo barulho da música. E ele me faz o tratamento de uma forma tranquila. E quando eu encerro o tratamento, aqui, claro, eu interrompi de forma precoce, ele pergunta mais uma vez, deseja encerrar? Sim ou não? E ele me mostra o quanto que eu tratei. Então eu apliquei uma dose de 172 milijoules por centímetro quadrado, o tempo foi de 19 segundos, enfim. Então é uma plataforma totalmente customizável e aplicável na nossa prática, que a gente consegue fornecer para o nosso paciente todos os tipos de tratamento, tratamento acelerado, tratamento pulsado, com aumento de fluência, né? A gente consegue, né, colocar a música, conferir aqui se a distância está correta, uma plataforma mais fixa, uma plataforma ajustável, né, e a gente conseguir transportar o aparelho. Tudo isso traz maior comodidade e benefício só para o nosso paciente desse tratamento aí que é o que mais sofre avanço aí nos tratamentos sobre ceratocone. Tudo bem, pessoal? É isso. Um abraço.